O que realmente acontece quando cruzamos a linha entre a vida e a morte? O coração para de bater, mas seria esse o verdadeiro fim? Ou apenas o começo de algo muito maior e mais misterioso? Hoje, no segundo episódio de nossa série, As Primeiras 24 Horas Depois da Morte, desvendaremos os segredos mais sombrios e fascinantes desse instante enigmático. Imagine um corpo que se transforma de maneira inquietante. Os músculos enrijecem, a pele muda de cor e gases invisíveis começam a emergir. Mas enquanto o corpo físico segue seu curso natural de decomposição, tradições ao redor do mundo afirmam que algo mais está acontecendo. Algo que desafia a ciência. Será que a alma permanece por perto, tentando comunicar mensagens urgentes aos vivos? Ou inicia uma jornada para outra dimensão, navegando por visões que definem seu próximo destino? Culturas antigas acreditavam que o julgamento da alma começava assim que a vida terminava. Seríamos destinados ao paraíso, à reencarnação ou a algo completamente inesperado? Enquanto isso, sonhos e fenômenos estranhos são relatados por aqueles que ficam. Luzes piscam, vozes são ouvidas e a sensação de uma presença invisível se torna impossível de ignorar. Prepare-se para mergulhar no desconhecido, onde ciência, espiritualidade e tradição colidem para revelar os maiores mistérios da existência humana. O que acontece com o corpo e com a alma? Se você já se perguntou sobre os últimos instantes de vida e o que vem depois, este é o momento de descobrir. Aperte o play e siga conosco nesta jornada entre dois mundos. Nos primeiros momentos após a morte, o corpo humano inicia um processo de transformação impressionante. Além das fases iniciais, que já mencionamos no episódio anterior, novos fenômenos começam a se manifestar. Autólise e putrefação. Cerca de 12 a 24 horas após a morte, as células do corpo começam a se autodestruir. Esse processo, chamado autólise, é desencadeado por enzimas liberadas pelas próprias células. Ao mesmo tempo, bactérias presentes no trato digestivo começam a se espalhar pelo corpo, iniciando a putrefação. Esse é o estágio que dá início ao cheiro característico associado à decomposição. Mudanças visíveis no corpo. A pele começa a se soltar devido à degradação dos tecidos. Bolhas podem aparecer, especialmente em áreas expostas à pressão. A coloração do corpo muda drasticamente à medida que o sangue coagula e os gases se acumulam nos tecidos. Fluidos pós-morte. Durante a putrefação, gases como metano e sulfeto de hidrogênio se formam, causando inchaço. Eventualmente, esses gases podem escapar, liberando fluidos corporais. Embora essas mudanças possam parecer assustadoras, elas fazem parte de um ciclo natural. No entanto, muitas culturas veem esse processo como mais do que biologia. É um reflexo da transição espiritual. Enquanto o corpo segue suas mudanças físicas, muitas tradições acreditam que a alma continua presente, enfrentando seus próprios desafios. O estado intermediário, bardo. No budismo tibetano, acredita-se que a alma entra em um estado transitório chamado bardo. Durante esse período, que pode durar até 49 dias, a consciência navega por visões e experiências que determinam seu próximo destino. Guias espirituais e orações são cruciais para ajudar a alma a encontrar o caminho correto. A comunhão com os vivos. Muitas tradições relatam que a alma pode permanecer próxima ao corpo ou ao local da morte. Esse é um momento em que as almas tentam se comunicar com os vivos, seja para transmitir mensagens de despedida ou resolver assuntos pendentes. Relatos de fenômenos como luzes piscando, vozes ou sensações de presença são frequentemente associados a essa tentativa de comunicação. O julgamento e a transição. Para religiões como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, a morte marca o início de um julgamento
A alma é avaliada com base em suas ações em vida, determinando seu destino final, seja o paraíso, a reencarnação ou outro estado de existência. Ao redor do mundo, rituais funerários e crenças sobre a alma moldam a forma como diferentes culturas encaram a morte. Vamos explorar algumas práticas fascinantes: velórios e ritos funerários. Em muitas culturas, velórios são realizados para garantir que a alma tenha tempo de se despedir. O toque de sinos, a queima de incensos e as orações ajudam a guiar a alma em sua jornada. No México, o Dia dos Mortos celebra a continuidade entre os vivos e os mortos, lembrando que a morte não é um adeus, mas uma transformação, preservação do corpo. No Egito Antigo, a mumificação era considerada essencial para preservar o corpo como um receptáculo para a alma. Já em culturas modernas, o embalsamamento e os enterros ajudam a honrar e respeitar o falecido. O papel dos sonhos. Muitas pessoas relatam sonhos intensos com entes queridos falecidos nas primeiras semanas após a morte. Psicólogos acreditam que esses sonhos ajudam no processo de luto, enquanto espiritualistas os veem como verdadeiros encontros. Conforme continuamos nossa jornada por as primeiras 24 horas depois da morte, mergulhamos mais fundo nos detalhes biológicos e espirituais. Em episódios futuros, exploraremos as evidências científicas e espirituais sobre experiências de quase-morte, as mudanças que acontecem no corpo humano durante os estágios avançados de decomposição, as histórias de médiums e sensitivos que afirmam ser capazes de se comunicar com o além. Prepare-se para continuar explorando o desconhecido e descobrir que, mesmo após o fim da vida, há muito mais do que podemos imaginar. Este foi apenas um vislumbre das mudanças extraordinárias que aconteceram nas primeiras 24 horas após a morte. Mas o que vem depois? Quais mistérios ainda estão por trás dessa transição tão intrigante entre vida e morte? No próximo episódio, vamos explorar os relatos mais impressionantes de experiências de quase-morte e as transformações avançadas que o corpo enfrenta nesse processo. Não perca a oportunidade de desvendar ainda mais o desconhecido. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para receber as notificações e deixe nos comentários suas dúvidas ou experiências sobre esse tema fascinante. Vamos juntos continuar essa jornada entre dois mundos.